Fala aí, programador. Beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui. E dessa vez, vamos focar aí na parte de busca de vendas do nosso projeto. Isso aí, aquela parte lá que vai envolver a filtragem das nossas vendas por alguns critérios, beleza? E que critérios são esses? A gente tinha desenhado aqui o nosso endpoint, como ele ia funcionar, né? Aqui com os filtros de data de início e data fim, né? Que eu coloquei D representando a data de início até a data final. E também se a gente quiser buscar por cliente ID, né? Pelo ID do cliente. Beleza. Vamos manter essa pegada aqui, vamos fazer esses filtros. Eu só vou mudar aqui de D, vou colocar data início, tá? E aqui data fim. Beleza, eu acho que fica até melhor, tá? Maravilha. Então, a gente vai fazer essa filtragem aqui, né? Tanto por data início e data fim, né? Um range aqui de datas para buscar as nossas vendas, né? E também por cliente ID. Beleza? Então, bora lá pro código que a gente tem bastante coisa para ver aí nessa aula. E no decorrer do vídeo eu vou falando para vocês, explicando como é que vai funcionar tudo. Beleza? Então, vamos desenvolver junto aí? Bora! Beleza, galera. Tô aqui na nossa ideia já. Pra gente começar, eu vou criar aí uma classe que vai representar o nosso filtro de vendas, né? Então a nossa classe que vai representar aí a filtragem da nossa venda, que a gente vai utilizar como request, beleza? Vou criar aqui na nossa camada de domínio mesmo, vou criar um pacotinho aqui chamado filter. E aqui dentro a gente vai começar criando a nossa classe chamada venda filter mesmo. Beleza. Essa venda filter, então, ela vai representar os dados aí que a gente vai utilizar na nossa requisição para fazer essa consulta das vendas, beleza? Então, como primeiro argumento, a gente vai ter o que? O nosso client ID, né? Que vai ser o nosso, aqui, né, no caso, o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar na, nossa, na nossa busca aí das nossas vendas, beleza? Bom, client ID, e vou colocar aqui também private local date, a nossa data início, que vai representar a data de início das nossas vendas que a gente quer buscar. E aqui, private local date, data fim, a data final das vendas. Beleza? Então aqui vai conter o nosso range, né, de datas. Maravilha. Vamos colocar outros parâmetros aqui que vão representar a paginação da nossa consulta, tá? Porque que acontece? A gente não vai simplesmente passar aqui os filtros de cliente e datas aqui e vai retornar os resultados. A gente vai utilizar a paginação, tá? Para não ficar muito pesado, ou seja, para a gente configurar o quanto de registro que a gente quer por vez, certo? Porque suponhamos que tenha 1000 vendas aqui e eu faço um filtro com esses caras e retorne 1000 para mim de uma vez. Muitas vezes a gente não quer esses 1000 assim de uma vez, né? De uma só vez. A gente quer paginar isso, né? Imagine um front, né? Você não vai pesquisar e vai vir 1000 resultados de uma vez. Você vai ter que ficar dando scroll, scroll infinitamente até chegar no fim, né? Então a gente vai paginar, né, a nossa API, deixar isso aí pronto já. Beleza? Então a gente vai utilizar alguns parâmetros aqui, ó. O primeiro que eu vou declarar é a nossa página. Então eu vou representar como inteiro mesmo e chamar de página. E aqui eu vou iniciar com o valor padrão, né? Para a gente iniciar na página 1 já. Beleza? Vou criar outro cara aqui, ó, que vai representar os nossos registros por página. Vou chamar de por página. E aqui vai representar o total de registros que eu quero ver, né? Quando eu fazer uma consulta aí. Por exemplo, a página 1 eu quero 10. Página 2 que venha 10 também. Então vamos iniciar com 10 mesmo, tá? Falei 10 aqui, vamos iniciar com 10, tá? Então, toda vez que a gente fizer uma busca, vai ser retornado 10 resultados para a gente. Caso a gente queira mais, a gente pode configurar esse cara aqui aumentando o valor ou pode mudar de página, né? Caso estoure os 10 aqui. Beleza? Bom, fizemos aqui a página e por página. Vamos criar um também aqui, ó, chamado ordem. Então vou colocar aqui, ó, private string ordem. O que é esse ordem? É a forma que a gente quer ordenar os nossos registros. Aqui, de exemplo, a gente tem o data início e data fim, né? Que irão representar o nosso campo data aqui no nosso MongoDB, tá? Então é o que você deve estar se perguntando, né? Por que data início e data fim aqui? Bom, esses caras aqui vão ser usados na nossa filtragem, mas eles vão representar aqui, ó, o nosso campo data, tá? Então esse aqui vai ser um range, né? Um range de datas que vai apontar para o nosso campo data aqui da nossa collection de vendas no MongoDB, tá? Beleza, então aqui
é a ordem, a gente tem o que? É o ASCII e o DESC, né? Ou seja, ascendente e descendente, né? Da menor para maior e da maior para menor. Ou seja, por exemplo, eu quero, eu vou filtrar aqui por data início e data fim, eu quero que comece realmente do início. Eu estou filtrando, por exemplo, 1 do 20 a 10 do 1 do 20, eu quero que retorne de 1 do 1 a 10 do 10. Então, no caso, é, seria o ASCII, né? Mas, caso eu queira que retorne as mais recentes primeiro, eu colocaria aqui o DESC. Beleza? Que aí o descendente, né? Vem descendo os resultados. Eu vou iniciar como padrão aqui DESC, tá, galera? Vou deixar DESC aqui. E aqui a gente vai criar um campo ordenar por, que aqui a gente vai passar o parâmetro que a gente quer ordenar. Tá? Então a gente vai querer ordenar por quê? Por data. Mas aí você deve estar se perguntando. Mas, pô, aqui é data início e data fim. Sim, aqui é data início e data fim. Mas como eu disse, esses dois caras aqui representam o nosso campo data aqui no Mongo. E é esse cara aqui, esse nome de campo, que a gente vai utilizar aqui na nossa ordenação, tá? Então até por isso que eu vou começar aqui com o valor inicial data, né? Que por enquanto a gente só tem os campos datas para ordenar. Futuramente a gente pode incluir o status, né? Que é uma string aqui no nosso banco, né? Aberta, cancelada, a gente pode filtrar por esses caras também. Mas por hora vamos focar aqui nos filtros de data e de cliente, beleza? Bom, terminamos aqui a parte de filtros. Vou gerar aqui os getters e setters para a gente ter aí para utilizar. Vamos gerar aqui. Geramos eles. Maravilha. Tá dando um errinho aqui, vamos ver o que é seu. Ah tá, eu tinha criado aqui no controller antes. Isso aqui para deixar pronto, mas vamos apagar por hora que a gente não vai usar. Depois a gente chega aí. Beleza? Bom, então fizemos aí a nossa classe de filtro. Vamos fazer agora uma classe que vai representar o nosso retorno das nossas vendas, né? A nossa paginação. Então eu vou criar aqui no nosso domínio um pacote chamado pagination mesmo. E vou criar uma classe, um record, né? Com o nome de pagination, pode ser mesmo, beleza? E esse cara aqui vai ser responsável pelo retorno das nossas vendas. Então é ele que vai ser responsável pela paginação, né? Pelo retorno dessa paginação, retorno da consulta pra gente. No caso que vai ser retornado as vendas e os argumentos, beleza? E que argumentos que a gente vai retornar aqui? Beleza, a gente vai retornar o que? O número da página, então no resultado, a gente quer a página. A gente vai retornar o por página, ou seja, quantos resultados estão vindo. A gente vai retornar aqui também um longo total, que vai mostrar o total de resultados que foram encontrados na nossa busca, né? Por exemplo, eu filtrei com datas com range de um mês, né? Então, o total aqui de registros que tem nesse um mês, tá? Beleza? Por página é somente de uma página, e o total é de todas as páginas que vão conter a nossa busca, beleza? E aqui, a gente vai retornar esse cara aqui genérico, tá? Então, a gente vai receber um tipo genérico aqui do Java. E o que acontece? A gente vai criar uma variável list. Opa, list que vai receber esse tipo genérico. Vou chamar de resultado mesmo. E o que vai cair aqui nesse resultado? As nossas vendas, né? Então a nossa collection de vendas vai cair aqui, né? Que a gente precisa retornar na nossa API. E aqui a página que ela está sendo, a por página e o total. Beleza? Então a gente vai receber por parâmetro. Vai cair aqui, né? Quando cair aqui, vai vir aqui direto, né? Que é a parte de genéricos do Java. A gente não expliquei muito para vocês isso aqui, né? Mas não é o intuito do vídeo, tá? Entenda que as vendas vão cair aqui por hora, tá? Beleza? Então isso aqui vai servir para tudo, né? Caso a gente tenha uma paginação de produtos, cliente, a gente vai poder utilizar essa mesma classe aqui para retornar eles também. Beleza? Bom, finalizamos aqui a nossa classe de paginação. E vamos fazer o que agora? Vamos criar o nosso serviço aí, o nosso método de serviço, que vai ser responsável aí por buscar as nossas vendas, beleza? A gente tem já o nosso venda service criado aqui, mas o que acontece? Eu não vou manter esse cara aqui junto com o venda service, tá? E por que que eu não vou manter? Porque acontece, essa buscagem, esse filtro nas nossas vendas que a gente vai fazer, vai utilizar uma biblioteca do Mongo aí, que é o Mongo Template, que é uma forma mais pura de trabalhar com o Mongo, tá? E não essa abstração muito alta que a gente tem aqui com esses métodos find by ID, find all, save, né? Que já ocultam bastante coisa pra gente e facilita demais, tá? Então aqui a gente vai utilizar mais a biblioteca pura, né? A gente vai fazer carries ali que vai demandar um pouco mais de lógica da própria biblioteca do Mongo Template. Então, para não misturar, tá, galera? A gente não vai utilizar o Mongo
por exemplo, aqui no Venda Repository, a gente extende do Mongo Repository, a gente vai utilizar o Mongo Template. Então é um cara que, como eu disse, vai trabalhar um pouco mais puro com o MongoDB, tá? Aqui no Spring. Então, para não manter junto aqui, tá, galera? Eu vou criar uma nova classe de serviço aqui, ó. Vou criar vou criar uma interface, tá? Chamada de Venda Carry Service. Beleza. E aqui dentro eu vou criar um método que vai retornar um pagination, né, de venda. Então agora sim que eu queria explicar para vocês, né, nosso pagination aqui, ó, aqui no nosso tipo T, ele está recebendo o quê? Venda, né? Então é esse cara aqui que vai ser repassado aqui para dentro. Então vai ser uma lista de vendas, né? Beleza? Então aqui eu vou chamar de listar mesmo, listar. E aqui eu vou receber o que? O nosso venda filter, que vai ser o nosso filtro de vendas, tá? Venda filter. Eu vou chamar só de filter para facilitar a nossa vida. Filter. Maravilha? Bom, então criamos aqui o nosso Venda Carry Service. Ela é uma interface, então a gente precisa implementar esse cara. E o que acontece? Eu não vou implementar esse cara aqui na nossa camada de domínio, tá, galera? E por que eu não vou fazer isso? Porque é o que eu tinha mencionado para vocês. Aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais pura com o MongoDB, né? Não vai ser essa abstração quase total que a gente tem aí com o Mongo Repository. Então, para acabar não misturando as coisas, né? Como a gente não tem muita lógica de negócio nesse caso, para mim, assim, não vejo muito sentido a gente manter aqui no nosso domínio. Mas caso você queira manter, não tem problema, tá? Eu já tenho até criado a pastinha de infrastructure aqui, e eu vou criar aqui dentro, tá? Que aqui na nossa parte de infraestrutura, que aqui é onde a gente trabalha aí com coisas externas do nosso negócio, né? Por exemplo, aqui a gente está trabalhando quase que puramente com o MongoDB. Então faz mais sentido a gente manter aqui na parte de infraestrutura, né? E manter a nossa lógica de negócio realmente aqui no nosso domínio, como a gente está fazendo, beleza? Então eu vou criar aqui na nossa parte de infraestrutura, vou criar um pacotinho chamado Service, e aqui dentro eu vou criar a classe que vai implementar o nosso Venda Carry Service. Vou chamar de Venda Carry Service IMPL, né? O padrão IPL aí de implementação. E aqui a gente vai implementar o nosso Venda Carry Service. E somos obrigados aí a declarar o método. Maravilha! Então, essa classe aqui vai conter a nossa regra para estar filtrando as nossas vendas. E o que a gente vai utilizar aqui para fazer, né, essa busca, essa filtragem de vendas? O Mongo Template que eu havia falado para vocês, né? Então, a gente vai injetar aqui, ó, um Mongo Template. Vou injetar aqui, chamar de Mongo Template e vou passar via construtor. Já vou anotar a nossa classe aqui, ó, com @service, tá? Para ser um bin gerenciado aí pelo Spring, né? Para quando ele for subir a aplicação, ele conseguir instanciar o nosso Mongo Template e todas os nossos outros bens que a gente possuir aqui. Beleza? Bom, injetamos o Mongo Template e agora sim vamos começar a desenvolver a regra aí que vai filtrar as nossas vendas para a gente. Beleza? Então, bom, aqui eu vou deixar por enquanto sem return null e vou começar a desenvolver aqui em cima dele, para não dar erro, beleza? Primeiramente, eu vou instanciar aqui, ó, um objeto carry, que vem aqui no nosso Spring Framework Data MongoDB.core.carry. Então vou colocar aqui e vou dar um new carry mesmo. Instanciei esse objeto carry que vai ser responsável por montar a nossa consulta para trazer as nossas vendas. Beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou verificar, tá? Vou começar aqui pelo cliente ID mesmo, tá? Vou verificar, vou até chamar uma funçãozinha aqui do próprio Spring, que é esse string úteis aqui do Spring, ponto hasText. E eu vou passar aqui filter.getClientID. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo se a propriedade clientID aqui do meu venda filter não é nula ou não é vazia, né? Então esse hasText aqui ele facilita para a gente, tá? Porque ele já compara ou seja, ele já retorna se ela é diferente de null ou isBlank, né? Se ela é vazia, né? Se for null, ele retorna false para a gente. Beleza? Então aqui ele já compara, né? Ele evita de eu fazer isso aqui, ó. Venda filter.getClientID for diferente de null. And filter.getClientID.isBlank. Então ele evita da gente fazer isso, tá? Então a gente pode usar aí o string úteis que ele facilita muito pra gente, né? String úteis.hasText passando o nosso filter
.getClientID. Então, né, fica bem mais legível para a gente aqui, fica melhor de entender, beleza? Bom, então, caso exista, ou seja, caso exista texto, ou seja, caso eu informe um cliente ID, a gente vai chamar o nosso, vai utilizar a nossa variável carry aí, ó, chamando carry.addCriteria. Então a gente vai colocar um critério aqui de busca pelo nosso cliente ID, se a gente estiver recebendo ele, né? E aqui dentro a gente vai instanciar o nosso criteria.where, ou seja, a gente vai passar a cláusula where aqui. Where o que? Client ID, né? Ponto is, ou seja, né? O venda filter. Aqui é filter na verdade, né? Filter.getClientID. Beleza, então o que a gente fez aqui? A gente está vendo, né? Se o cliente ID for informado, a gente vai fazer o que? Uma busca, where, né? Onde o nosso cliente ID, esse cliente ID aqui, precisa ser o mesmo nome do nosso campo aqui na nossa coleção de vendas, tá? Que é esse client ID aqui. Então esse cara precisa ser igual. Então a gente está pegando where, client ID, is, né? O client ID que a gente está passando aqui no nosso filtro. Beleza? Então estamos colocando aqui no nosso filtro, caso esse cara exista. Beleza? Bom, fizemos aqui o tratamento do cliente e agora vamos fazer da data também. Então vamos começar aqui, ó. If, então venda, sempre venda, né? Filter get data início for diferente de null and filter.get data fim também for diferente de null, ou seja, caso esses dois caras aqui sejam diferentes de null, a gente recebeu então a data início e a data fim. A gente quer fazer um range, uma busca, né, pelo range de datas aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o carry.add criteria, a mesma coisa que a gente fez ali em cima, e a gente vai instanciar o criteria também aqui, .where, então a gente vai fazer uma cláusula where data, ou seja, a gente está pegando aqui o campo data do nosso MongoDB, e aqui a gente vai passar a cláusula, tá? A gente vai chamar aqui, ó, deixa eu até pular umas linhas, .gte, ou seja, esse GTE significa greater than equal, ou seja, maior ou igual a quê? Maior ou igual a filter.get data início, certo? E esse data início eu vou chamar uma funçãozinha aqui do próprio local date, que é esse @start of date. Por que eu estou chamando esse cara aqui? No nosso banco de dados a gente está gravando como local date time, ou seja, a gente está gravando a hora e não somente a data, né? Então esse cara aqui vai forçar para a gente, né, para não dar nenhum problema, ele buscar das 0 horas do dia de início, né? Então, para ele não buscar, por exemplo, a partir das 2 horas, digamos, para ele buscar, né, desde as 00 horas aqui da nossa data de início. Beleza? E agora a gente vai chamar o ponto LT. Então a gente passou greater than equal, ou seja, maior ou igual a nossa data de início, e agora o LT, que significa lower than equal, né? Menor ou igual a nossa data fim, né? Get data fim. E aqui a gente vai colocar até o fim do dia, né? Então esse @start of day representa o primeiro minuto do dia, né? E agora esse @time aqui, ó, a gente consegue passar a data final do dia. Então, ou seja, até as 23h59 do dia final, eu quero que essas vendas sejam buscadas para mim. Beleza? Bom, fizemos aqui o filtro, então, caso esteja... Deixa eu apagar esse cara aqui. Beleza. Então, caso a data de início e a data de fim sejam informadas, a gente quer criar aí um filtro com esses caras. Beleza? Bom, terminamos aqui a parte de filtros. Então, tá? E agora a gente vai criar um objeto aqui, ó, chamado Pageable, que vai representar aqui do Spring Data Domain mesmo, tá? Pageable. Que esse cara aqui vai representar a nossa paginação. Então a gente vai criar um objeto paginado para passar para nossa query aí, beleza? Então eu vou chamar de Pageable mesmo. E aqui eu vou instanciar um page request, tá? Que ele é um pageable também, tá? Ponto off. E o que a gente vai passar aqui? Ou seja, a nossa página, ou seja, venda.get
filter.get página, no caso, né? Então a nossa página que a gente está mandando na nossa busca, filter.get por página, quantos registros a gente quer, né? Lembra que eu falei para vocês, né? A página que a gente está buscando e quantos que a gente quer por página. E aqui a gente vai passar um sort.by e aqui dentro a gente vai passar a nossa ordenação. Então sort.direction.fromString. Eu estou fazendo esse fromString aqui porque a gente está passando ASCII ou DESC, né? Se a gente chamar o sort direto, ele não vai entender aqui, tá? Porque acontece, se a gente vir aqui no sort by, ele recebe esse direction ASCII ou DESC. E a gente não está passando nessa forma aqui. A gente está passando assim, né? ASCII, DESC. Então, se a gente não utilizar esse cara aqui, fromString, ele não vai acabar entendendo o que a gente está passando, tá? Então, eu vou chamar esse fromString e aqui dentro eu vou passar o nosso filter.getOrder, a ordem que eu quero, beleza? Peguei a ordem e agora eu vou passar o ordenar por, né? O campo que eu quero ordenar. Filter.getOrdenar. Ver, tá dando erro aqui. Esse cara aqui, beleza. Então, criamos aí o nosso objeto Pageable, que vai representar a nossa paginação. Beleza? Bom, criamos tudo que a gente precisa e agora sim a gente pode chamar o nosso Mongo Template para fazer a nossa query, beleza? Eu vou instanciar aqui uma lista de venda. Deixa eu importar o list aqui. E vou chamar de vendas mesmo. E aqui eu vou chamar o nosso Mongo Template, .find, ou seja, .buscar. E aqui eu vou passar o carry, nosso objeto carry, .if, ou seja, com nosso pageable. Então eu criei a gente criou a nossa carry aqui em cima e agora está adicionando a paginação dentro da nossa carry. Beleza? E com isso aqui o Mongo já vai entender pra gente. E aqui o tipo de retorno que a gente quer. A gente quer que retorne uma venda.class nessa consulta, beleza? Que vai ser a representação aqui da nossa collection de vendas. Maravilha? Então, fizemos aqui a busca. E agora vamos retornar, né? Aqui a gente estava retornando null. Vamos retornar aqui um pagination. Então, vamos retornar aqui um new pagination. E aqui o que a gente vai fazer? Pageable.getPageNumber, o número da página. Isso aqui é do próprio Pageable, do próprio objeto. Daqui retorna o número da página pra gente, beleza? A gente pode pegar também dele o getPageSize, que vai retornar exatamente o número, o tamanho de elementos da nossa página, que é a mesma coisa que esse por página aqui, tá? Só que é o objeto dentro do Pageable, tá? Aqui é o que a gente está recebendo no filtro, e esse aqui é o que está vindo do nosso Pageable, tá? Aqui vai ser, na verdade, o mesmo aqui, beleza? E aqui a gente passa o vendas.size, que é o total de registros que vai vir aqui na nossa lista de vendas, tá? Que vai ser mostrado aqui. Então, o resultado total que vir aqui, a gente vai passar no nosso vendas.size aqui. Maravilha? Que é o total de vendas, né? Fora a paginação. E aqui, sim, o último parâmetro que, no caso, é a lista de vendas, então, né? Nossa, o que ele está reclamando aqui? Acho que, vamos ver. Lista T. Vamos ver aqui. O que aconteceu? Record. Tá certo, lista T resultado. Vamos ver o que eu tô errando aqui. Vendas.size. Total long. Tá me mandando um int. Vamos ver aqui. Total long. Long total e resultado. Deixa eu ver aqui. Esse pagination tá importando certo, né? Tá certo. Get page number. Get page size. Vendas.size. E vendas. Deixa eu ver aqui o que ele tá reclamando. Vendas.size. E aqui a nossa lista de vendas. Ele continua reclamando. Cast too long. A gente está retornando um int. Ah, tá. Esse cara aqui retorna pra gente
um inteiro, né? Então a gente pode mudar aqui, tá, galera? Não tem problema. Esse cara aqui pode ser um integer, não precisa ser um long não, tá? Então esse cara aqui pode ser um integer. Beleza. E agora deu certo. Show? Então, só relembrando aqui o número da página, o total de elementos por página, o total, né, fora a paginação, e a nossa lista de vendas aqui. Maravilha? Bom, terminamos aqui então o nosso método que vai fazer a nossa busca de vendas. Então, se tiver tudo certo, é para funcionar aqui, beleza? Bom, então agora resta a gente ir lá para a nossa parte de API. Então vamos vir aqui para cima e vamos fazer o que? Vamos criar aqui o Venda Filter já vai ser o nosso objeto de request que a gente vai utilizar, tá? Então não vamos precisar criar aqui um buscar venda request, vamos utilizar o próprio Venda Filter aqui, beleza? Então vamos criar o que? Um response, né? Que vai retornar a nossa venda. Vou criar aqui ó, uma classe Venda Response. Um record. E aqui os atributos que a gente vai retornar na nossa venda, né? Até o nosso Copilot preencheu pra gente. O ID, o Client ID, que ele preencheu até coisa demais, né? O nosso Local Date Time, que é a nossa data da venda. Então a data. Double o nosso valor da venda. A gente tem um campo status também, né? Vamos pegar aqui. String status. E aqui a gente vai tornar uma lista de item venda. A gente vai retornar os nossos itens da venda também, né? E vamos colocar aqui items. Maravilha. Vamos importar a lista aqui. Show de bola. Já vamos fazer aqui um conversor, né? Que a gente vai precisar depois, né? Que a gente vai receber uma venda e vai retornar um venda response. Beleza? Até que eu vou criar aqui já. Public. Não, vamos deixar para depois. Depois a gente cria esse cara, tá? Vamos lá para o nosso controller. Depois a gente volta aqui quando realmente precisar. Para não ficar muito confuso. Maravilha? Bom, criamos então aqui o nosso venda response. E agora sim, a gente pode ir lá para o nosso controller venda OpenAPI, tá? Aqui mesmo. E aqui a gente vai criar o nosso swagger aqui, que vai representar essa filtragem, beleza? Então, vou criar aqui, ó, um response entity, e a gente vai retornar o que aqui? Um pagination, né? O que ele está importando aqui? Não precisa disso aqui não. Pagination de quê? De venda response. Então a gente vai retornar um pagination de venda response. Por que ele... Ah, tá. Tá dando problema aqui, galera. Só apagar esses imports antigos e importar certo agora. Vamos ver se ele vai ajustar. Agora sim, atualizou pra gente. Beleza. Vou chamar de listar. E a gente vai receber o que aqui? Um venda filter. Venda filter. Tá. Esses caras aqui, eles vão ser passados via URL, né? Mas a gente está acostumado a passar o path variable aqui e receber os atributos via URL, como aqui. Nesse caso, a gente tem um tal de @model attribute do Spring, que ele vai entender que esse cara aqui vai ser um parâmetro de URL, tá? Então, para a gente não precisar passar todos, já imaginou, todos esses parâmetros aqui no nosso método swagger, ia ficar gigante aqui, ia ficar muito poluído, né? Então a gente agrupou tudo aqui dentro do nosso venda filter e essa anotação @model attribute vai cuidar disso aí pra gente poder passar esses parâmetros via URL, beleza? Vai ser via request parameter, né, que é o path variable, vai ser parecido com quando a gente faz isso aqui, né? A gente coloca, por exemplo, por página, blá blá blá, em página, vai se comportar dessa forma aqui, sabe? E não assim, tá? Como o path variable, que é o por página. Não é dessa forma não, tá? É dessa aqui. Maravilha? Bom, criamos aqui o nosso método, vamos colocar as nossas anotações. Então vamos colocar aqui o getMapping. Beleza, vamos colocar aqui o nosso operation summary. Vamos colocar aqui lista a vendas com base nos parâmetros informados. Beleza? Vamos retornar vendas listadas com sucesso, status 200, erro de validação. E vamos retornar um erro 500, caso dê algum erro do servidor. Maravilha, terminamos aqui o nosso método swagger. Mais pra frente a gente vai voltar aqui, tá?
e utilizar umas anotações mais específicas, né? Demonstrando cada parâmetro que tem que ser passado. Por enquanto está uma forma bem crua aqui, bem genérica, somente para a gente ver funcionando aí o nosso endpoint, tá? Mas a gente vai voltar aqui e alterar, falar o que é opcional, o que não é, enfim, para deixar mais legível a nossa documentação, beleza? Mas por hora, para intuito de estudo, vamos deixar assim, maravilha? Bom, então vamos vir aqui no nosso controller agora, já deve estar reclamando, né? E vamos implementar o nosso método. Maravilha, implementamos aqui. E aqui sim, a gente vai primeiro instanciar aqui agora, né? O nosso venda carry service. Venda carry service, que a gente não está utilizando o venda service, né? A gente está utilizando o venda carry service agora, que é aquele método personalizado. E vamos passar aqui via construtor também. Maravilha, injetamos aqui. E agora vamos utilizar aqui. Então vou criar uma variável aqui, ó, final var vendas, e vou chamar o nosso venda carry service ponto listar, passando o nosso venda filter aqui. Maravilha, o que a gente vai retornar caso de sucesso? Um response entity ponto ok, né? E no body ponto body, e aqui sim a gente vai retornar um new pagination. Então vamos retornar a paginação, vendas ponto página, ou seja, passando a página, vendas ponto por página, né? Vendas ponto total, que é o total de elementos, vendas ponto total, maravilha. E aqui vendas, né? Ponto resultado, e vamos fazer um string aqui, ponto string, né? Vamos percorrer, e para cada registro a gente vai mapear para o que? Um venda response. Agora sim a gente pode ir lá no nosso venda response e criar o nosso método que vai converter, né? Então public static venda, então a gente vai retornar um venda response, né? From model, então a partir do que? A partir de uma venda. Então a gente vai retornar esse cara aqui, ó. Então return, viu aqui? Vamos importar. Maravilha. Get items aqui. Quem tá reclamando? Tá. Get status.getName e venda.getItem. Será que esse name precisa? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que precisa, né? Precisa porque a gente está retornando um em um aqui, né? A gente precisa pegar o nome, que é esse aqui finalizado, aberto. Maravilha. Vamos voltar aqui no nosso controller. E aqui, né, no nosso ponto map, a gente pode passar então o nosso venda response, o nosso construtor, chamar o from model, que esse cara aqui vai ter o toList para transformar tudo numa lista pra gente, beleza? Vou colocar o ponto e vírgula aqui e maravilha. Criamos então aqui o nosso controller aqui, o nosso método que vai buscar as vendas pra gente, beleza? Bom, se a gente não esqueceu de nada, deixa eu ver aqui. Faltou uma coisa, galera. O que acontece? Aqui a gente está recebendo variáveis local date, né? A gente precisa fazer com que essa data aqui venha no mesmo formato que ela está aqui no nosso Mongo, né? Que é no caso esse hífen aqui separando o mês, o dia e o ano. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aqui uma anotação do date time format, que é do próprio Spring, que a gente pode passar um padrão de data que a gente quer que receba. Então a gente vai utilizar o mesmo que está no nosso banco, né? Ano, mês e dia. Então a gente passa um pattern aqui que vai representar esse formato. Então a gente vai receber datas, aceitar datas, né, somente nesse formato aqui. Vamos passar isso aqui também aqui para o nosso DataFin, beleza? Então esses dois caras vão receber a data formatada nesse cara aqui para passar na nossa busca, né, para facilitar para a gente. Maravilha? Bom, terminamos aqui, eu acho. Podemos iniciar nossa aplicação para ver se está funcionando, né? Se vai subir. Vamos lá? Bora subir aí. Tá subindo nossa aplicação, nosso banco já está no ar, né? Dá um refresh aqui para ver. Tá no ar. Vamos ver. Bom, subiu aqui. Subiu. Vamos acessar o nosso Swagger para ver se está funcionando. Maravilha, subiu aí. E aqui, ó, já temos o nosso endpoint de vendas
com os parâmetros aqui, ó. Client ID, data início, data fim, página. Então vamos testar esse cara. Aqui no nosso banco a gente tem duas vendas, tá? Tem uma aberta e uma cancelada, uma do dia 21 e uma do dia 19. Já dá pra gente brincar com essas duas aqui, beleza? Primeiro vamos testar passando sem nenhum parâmetro aqui, tá? Vou passar um JSON vazio e vamos ver o que vai retornar pra gente. Retornou vazio aqui. Página 1 por página 10 e total 0. Por quê? Aconteceu alguma coisa aqui, galera. Vamos ver o que deu. Porque a gente tem resultado no nosso banco, né? A gente tem duas vendas aqui. Ele não retornou nenhuma pra gente. Vamos ver o que aconteceu. Ele não deu erro, mas a gente deve ter errado alguma coisa aqui no nosso filtro. Ah, tá, galera. Eu sei o que acontece. O que acontece, galera? Por padrão, aqui, ó, a gente está iniciando a nossa busca pela página 1. Só que o Pageable, ele começa no 0. Então eu coloquei um aqui para ficar melhor, né? Para o usuário não ter que passar 0 lá. Para vir 1, né? Até para mostrar bonitinho aqui, ó. Aqui 1, né? Não 0. Beleza? Então aqui ele já está mostrando 1 porque a gente arrumou aqui no nosso venda carry serve simple. A gente está passando aqui, ó. Get page number. É aqui que está vindo 1, tá? Ele está recebendo, que está vindo padrão aqui no nosso filtro. Beleza, aqui a gente mantém 1. Mas o que acontece? Aqui no nosso get página, quando a gente está passando, cadê ele? Get página. Quando a gente está passando esse cara lá no nosso venda carry serve simple, a gente está pegando, a gente vai ter que fazer um tratamento. Então a gente vai retornar aqui, ó, this.página, ou seja, caso ela for maior ou igual a 0, a gente vai retornar a página menos 1, certo? E caso contrário, a gente retorna 0. Então, um if ternário aqui pra gente. Então, o que acontece? Caso eu estiver passando 1, né, ou seja, caso for maior ou igual a 0, 1 é maior ou igual a 0, a gente vai retornar o 1, né, menos 1, que vai dar 0, no caso, que é o que o Pageable precisa, né? E caso não seja maior ou igual a 0, a gente vai retornar, né, próprio 0, certo? Então a gente retorna aqui, né, caso não seja, né, caso seja maior ou igual a 0, a gente retorna o número da página menos 1, que vai dar, no caso, aqui fica mais fácil, tá? Digamos que a gente recebeu 1. Se a gente recebeu 1, a gente vai retornar o que aqui, ó? Vai ser igual a 1 menos 1, que vai dar 0, certo? Então, esse cara aqui é maior, né, ou igual a 0. Maior, se for maior ou igual a 0, ele vai retornar beleza. Caso contrário, a gente retorna o próprio 0. Na verdade, esse maior ou igual não precisa, eu acho, tá, galera? A gente pode deixar só o maior, né? Se this página for maior que 0, a gente pega ele e retorna. E aqui, caso não, a gente retorna 0. Não precisamos do igual, tá? Porque se esse cara for 1, a gente diminui e dá 0. Então, caso for maior do que 0. Caso contrário, a gente vem aqui e retorna 0. Só uma menor eu acho que já ajuda a gente não precisa do igual aqui. Beleza? Bom, a gente precisa fazer um tratamento aqui no venda carry serve simples também. O que acontece? Aqui, o nosso page number, a gente vai precisar também reduzir 1 para mostrar na nossa página. Tá? No caso, desculpa, reduzir não, a gente vai somar 1, né? Porque a gente está diminuindo lá. Então, o que acontece? Esse cara aqui, quando for 1, esse cara vem 0. A gente não quer que venha 0, a gente quer que venha 1. Então, se a gente somar aqui 0 mais 1, aí vai dar 1. Eu sei que é um pouco confuso de explicar isso aqui, tá, galera? Mas entenda que o Pageable começa no 0. A gente está fazendo toda essa volta aqui para mostrar 1 na tela, tá? A gente não precisaria disso, mas é mais para ficar bonitinho na tela, beleza? Bom, então, ajustamos aqui, então, quando for 0, ele vai retornar para a gente a página 1, né? E aqui no nosso filtro, caso a gente informe 1, esse 1 aqui, quando cair no get página, se ele for maior que 0, ele vai ser a própria página menos 1. Né? E caso contrário, ele vai ser o 0 de fato. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos subir agora e ver se isso aqui vai dar certo. Vamos subir aqui.
Maravilha, nossa aplicação subiu e vamos testar agora. Então, não vou passar nenhum parâmetro, vou executar. E maravilha, trouxe pra gente aqui, ó, essas duas vendas. Então, página 1, ou seja, eu estou na página 1, por página 10, né? Esses valores aqui estão padrões aqui no nosso código, aqui na nossa classe de venda filter, né? A gente deixou o padrão aqui, que é ser 1 e 10. Maravilha. Total 2, que é o total de resultados que veio na nossa consulta. E aqui o resultado, sim, as nossas vendas, né? ID, o status, os itens, enfim, as nossas vendas completas. Então, aparentemente deu certo aqui a nossa filtragem sem nenhum parâmetro. Vamos passar um parâmetro aqui para ver agora. Vou passar aqui, cliente ID. Bom, cliente ID a gente só tem as duas vendas para o mesmo cliente? A gente tem as duas vendas para o mesmo cliente. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no banco, a gente vê se eu tenho dois clientes cadastrados. Tenho dois. Eu vou alterar aqui na mão mesmo, tá? Só para a gente poder fazer o filtro. Aqui na venda, eu vou alterar um cliente para esse cara aqui, ó. Update. Beleza. Se eu buscar agora, eu vou passar esse cliente aqui, ó. 566. Beleza. Vou passar esse cara aqui e vou buscar. Maravilha. Trouxe só dele, certo? Se eu tirar esse cara aqui, ele trouxe os dois para mim. Desse cliente aqui DA e do cliente 56. Então funcionou aqui a nossa busca por cliente ID. Funcionou. Se eu passei o ID de um cliente, ele trouxe somente daquele cliente. Beleza? E por data? A gente tem uma venda aqui do dia 19 do 4 e uma do dia 21. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, data início. Vamos colocar aqui 2025, 4, 18. Maravilha. E aqui vamos colocar a data fim. Data fim vou colocar dia 20. Então se eu rodar aqui é para trazer somente a venda aqui do dia 19, né? Que aqui é do dia 21 essa aqui. Beleza? Então vamos executar. Maravilha. Trouxe somente a venda do dia 19 aqui para mim. Beleza? E se eu mudar aqui e colocar dia 21 agora? Tem que trazer as duas. Maravilha. Trouxe as duas. E se eu passar uma data futura aqui? Não trouxe nenhuma pra gente. Então, realmente mudou aqui. Vou voltar aqui as datas. Beleza? Eu vou testar aqui um caso agora. Porque a gente está retornando 10 resultados aqui. Mas eu quero retornar só um agora. Um por página. Eu sei que isso aqui é improvável, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Que por página eu quero somente um registro. E vou executar. Maravilha. Trouxe para mim aqui, ó, somente um registro. E aqui, página 1. Por página ele colocou 1 e total 1. Na verdade, esse total aqui, ó, ele deveria ser 2, tá? Porque esse cara tem que retornar 2. Se a gente tirar o por página aqui, ó, executar, o total é 2. Então a gente, vamos ver o que a gente está mandando aqui no código. Deixa eu escapar alguma coisa. A gente está chamando vendas.size. O que acontece? Esse vendas.size aqui, ele vai retornar para a gente o valor total com a paginação. Então, ao invés da gente passar esse cara aqui, a gente vai chamar exatamente esse método aqui que o Copilot sugeriu para a gente. Ele está transformando para inteiro, porque esse count aqui, ele traz... Agora a gente pode voltar para long, tá, pessoal? Passando inteiro, vou mudar aqui para long, tá? E aqui, e vou passar long. Então, esse cara aqui vai contar, vai fazer a contagem para a gente da nossa carry aqui, ó. E como a gente não está passando o pageable, ele está indo sem o pageable. Então ele vai trazer o valor total para a gente. E vai retornar, ou seja, vai utilizar venda.class para fazer a contagem, tá? Então esse cara aqui deve funcionar para a gente. O vendas.size não funciona porque ele está utilizando a paginação, né? Então a gente precisa achar um jeito de não utilizar a paginação. Então o método count aqui, ele vai somar para a gente as vendas, beleza? Vou subir aqui de novo. Vamos subir aqui. Maravilha, subiu. E agora sim, eu vou passar aqui, ó, por página.
um resultado. Vamos executar. Total 1 por página 1 e ainda não deu certo. Ele devia mostrar 2 aqui, né? Porque de fato o resultado é 2. Do dia 18 ao dia 21 teve 2 vendas. Se eu tirar aqui, ó, e executar, ele me trouxe 2. Vamos ver o que aconteceu aqui. Carry. Ponto count. Tá, que teoricamente tá certo, tá, galera? Porque a gente tá passando o carry aqui sem o pageable. Então o carry sem o pageable é o filtro da data. Mas ele tá jogando aqui pra gente somente um resultado, quando na verdade deveria trazer 2. Aqui tá 2. Total 2. Vamos só colocar aqui de novo ele por página 1 e executar. Página 1 por página 1. Total 1. Se eu colocar aqui página 2. Página, quero a segunda página. Vamos ver. Página 2. Ele retornou a venda 2. Vou mudar aqui. Página 1. Deu certo, tá? Ele retorna aqui se eu colocar a página 2. Ele retorna a venda de 11,60 e se eu colocar a página 1, ele vai retornar a venda de 60,90. Teoricamente deu certo, tá, galera? Deu certo. Só que o que eu queria que acontecesse? Que esse total aqui representasse o valor total de registros, né? Embora não tivesse, se a gente tivesse, por exemplo, 3 páginas aqui, eu não queria que tivesse um resultado somente de uma página, o resultado de todas as páginas. Mas eu acho que não faz muito sentido mesmo, tá? Esse cara aqui ele tem que retornar pra gente o valor total de cada página. Bom, eu vou dar uma pesquisada melhor para ver o que seria melhor, né? Até deixa nos comentários aqui o que vocês acham. Que esse total aqui deveria ser realmente o total de registros por página ou total de registros, embora tenha uma ou mais páginas aqui. Beleza? Bom, mas nossa busca aqui a gente viu que está funcionando já, né? Se a gente não passa nenhum parâmetro, funciona, data, cliente, já está filtrando tudo certinho. Beleza? Então essa aula deve ter ficado um pouco longa, tá? Sei que o vídeo aí deve tá bem grande já. Eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo eu trago mais alguns detalhes para vocês aqui do que faltou, do que eu vou pegar de ponto aqui, porque como eu gravo ao vivo com vocês, tá? Muita coisa acaba passando, eu acabo pegando depois e eu trago no próximo vídeo para vocês, beleza? Mas a gente conseguiu implementar nossa busca de vendas, aí já tá bem avançado, tá? Já tá fazendo quase tudo que ela tem que fazer. Só falta alguns ajustes pontuais que a gente vai ajustando aí no decorrer dos vídeos, tá? E no próximo vídeo eu trago para vocês novidades, beleza? Vou parar aqui a nossa aplicação e vou subir lá no nosso repositório. Então vou colocar aqui featuring, adicionado o endpoint de busca de vendas por filtro. Pode ser assim mesmo. Vamos subir lá. Comitamos e vamos dar um push para o nosso repositório. Maravilha, subiu lá, então já está o nosso projeto atualizado. Vocês podem pegar lá para estarem atualizando de vocês. Beleza, galera? Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aí. Se vocês gostaram, tem sugestões, deixe nos comentários que eu vou ler os comentários de vocês. Beleza? Obrigado, galera. Bom final de semana e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!